Bom dia pra vocês! Olá, eu sou o Biel e como vocês podem ver, hoje é sexta-feira santa. Esse vídeo aqui tá sendo postado numa sexta-feira santa e eu quero perguntar pra vocês: vocês sabem o que significa a sexta-feira santa? O que é a sexta-feira santa? É mais um, é só mais um feriado ou tem algum significado, tem alguma origem? Bem, hoje eu vou explicar pra vocês o que é a sexta-feira santa. E é muito simples a sexta-feira santa, o que é. Olha só, se você aí já é um pouquinho mais antigo no canal, você sabe que toda sexta ou quarta, às vezes, porque eu parei um pouco, só que eu pretendo mesmo voltar, eu posto um vídeo com a Bíblia, com a palavra do único Deus existente. Qualquer outro Deus, eu não acredito, mas respeito quem acredita. Se você acredita em qualquer outro Deus que não seja Jesus, mas eu acredito, só que eu adoro outro Deus. Eu não acredito, mas respeito. Porque tem que ter respeito, né? Por mais de eu não acreditar, respeito você. Mas como você aí sabe, né? Toda quarta ou sexta tem um vídeo com a Bíblia, o livro da palavra do único Deus existente no mundo, tá bom? E bem, se você tem alguma Bíblia aí na sua casa, abre em Mateus 21:8, que antes de eu ler, peraí, se você aí tem, se você aí tem a sua própria, se o seu pai tem, se você tem no celular, entra aí no aplicativo, pega emprestado do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, pega a tua aí e abre em Mateus 21:8. Só que antes disso, eu queria pedir pra você aí compartilhar esse vídeo pra aquele seu amigo que você sabe que não sabe o que é a Sexta-feira Santa, não sabe o que foi meu Deus, que não sabe o que foi o sacrifício de Jesus Cristo por ele na cruz. Então, se você aí conhece alguém que não saiba e tem o número dele, pega esse vídeo, compartilha, manda pra ele. Então, sem mais enrolação, bora começar aqui, né? Mateus 21:8, mas antes, né, bora só fazer uma oraçãozinha, né? Meu Deus. Senhor, eu agradeço, Senhor, por ter enviado esse vídeo para cada pessoa que clicou nesse vídeo, cada pessoa que apertou para abrir esse vídeo. Se esse vídeo tiver pouca, se esse vídeo tiver muita visualização, tudo vem do Senhor, Jesus. Então a pessoa que clicou nesse vídeo, que ela venha ser abençoada. Se ela não sabe o que é Sexta-feira Santa, venha abrir o entendimento dela para que ela venha entender o que é verdadeiramente a Sexta-feira Santa, que não é só mais um feriado, que é o seu sacrifício, Jesus. Então, Senhor, então, Senhor, vá na cabeça das pessoas. Se a pessoa já sabe o que é Sexta-feira Santa, veio aqui só pra ver. Se eu cometer qualquer erro, Senhor, que eu acho que eu não vou cometer, em nome de Jesus. Mas se alguém entrou aqui e vê que eu cometi qualquer erro, venha comentar pra eu corrigir na próxima vez. Então, Senhor, abre o entendimento das pessoas. Amém. Bora lá, né? Mateus 21:8, vou tentar colocar aqui do lado, né, pra você assistir. Galera, esse vídeo aqui tá com pouca iluminação, porque se eu ligo a luz aqui em cima, por mais de ficar com uma boa iluminação, a lâmpada, ela bate a luz na minha cara, né? Ela bate a luz em mim. Daí eu peguei a ring light da minha mãe e liguei aqui, ó. Opa, peraí que eu desviei a luz. Peraí, um segundo. Vamos ver. Ó, peguei isso aqui que minha irmã me deu, ó. Deixa eu ligar aqui pra ver se não melhora um pouquinho a luz. Ó, melhorou a iluminação agora? Então tá. Então, galera, sem enrolação, bora começar aqui, né? Mateus 21. Entrada de Jerusalém. Jesus em Jerusalém. Entrada de Jerusalém, Jesus. Versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Caso você não saiba o que é um ramo, é isso daqui, ó. Pra você ver que eu tenho até um ramo aqui, né? Que eu sou da Universal, né? E domingo passado foi domingo de Ramos. Daí eu tenho aqui o ramos. Na minha casa tem ramos, né? Tem uma arvorezinha de ramos ali. Daí a gente vai lá, corta toda a Páscoa
e leva. E bem, ó, já vamos ver aqui, ó. Ramos, cadê? Cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. Versículo 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O que é Hosana? Não lembro. Vou botar a explicação aqui. Mas por que fala ali Hosana, ó, Hosana ao filho de Davi? Olha só. Na época de Davi, caso você não sabe quem foi Davi foi aquele lá que pegou a pedrinha e matou Golias, tá? Esse aqui é só o básico que todo mundo conhece, né? Mas a história de Davi é muito, mas muito longa ainda. Que eu mesmo não sei toda a história de Davi. Não sei toda a história de Davi. Mas tipo, Deus ele prometeu pra Davi que na descendência de Davi, tipo, tem aqui Davi, na descendência dele teria o Messias. E quem é o Messias? Exatamente, Yeshua, mais conhecido aqui no Brasil como Jesus de Nazaré. Então, deixa eu pegar aqui o Ramos de volta. Cadê? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quem é este? Por que falaram isso? O que as pessoas esperam quando falam o Messias, o Salvador do mundo vai vir? Como a nossa comunidade, o ser humano, é um bicho terrível. É um negócio racista, um negócio preconceituoso. O ser humano é a pior coisa existente. Então, o que eles esperavam quando falaram que o Messias estava à porta? Um homem branco, bonito, que espalhava a beleza. Agora não vou lembrar um versículo, mas tem um versículo na Bíblia, vou colocar aqui do lado, que fala que Jesus não tinha nada em beleza a se agradar. Vou colocar aqui. Ou seja, Jesus, fisicamente falando, não era bonito. Não era um homem branco, como todos esperam. Não. Ele é lindo. Por que as pessoas falam isso? Que Jesus é lindo? Porque ele é lindo espiritualmente. Entenda uma coisa. Existe diferença entre espiritual e físico. Eu aqui, tô tocando em mim, tô tocando no físico, no meu corpo. Agora, tocar na minha alma, só Deus pode tocar. Só Deus se eu permitir. Se eu não permitir Deus tocar na minha alma, vai tocar vai ser outro alguém. E você sabe quem é esse outro alguém. Então, falar que você permite Deus tocar na sua alma é fácil. Quero ver fazer. Na frente dos homens é fácil. Quero ver quando tá sozinho. Bora continuar. Os mercadores expulsos do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha isso, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Ou seja, as pessoas estavam querendo vender dentro do templo. As pessoas estavam querendo vender dentro do templo. Dentro do lugar mais sagrado existente. Dentro do templo de Salomão. O que é o templo de Salomão? Hoje em dia tem o templo de Salomão lá em São Paulo. Mas o que lá é uma réplica do que está na Bíblia. Porque o que está na Bíblia era um lugar tão sagrado, mas tão sagrado,
que só podia entrar lá sacerdotes, mano. Hoje em dia tu vai lá, um morador de rua pode entrar lá. Qualquer um. Tu pode estar assim, todo sujo de lama, todo sujo. Tu vai entrar lá, vai deixar passo de tão sujo que tu vai estar. Eles vão deixar tu entrar. Mas naquela época, se tu tivesse assim, não podia. Não podia. Só podia entrar lá sacerdote. E só. Sacerdote mais outra coisa lá que eu não vou lembrar agora. E foram ter com ele no templo cegos e coxos. E curou-os. O que é um cego? Todo mundo sabe, não? Uma pessoa que não enxerga. E coxo, o que é? Uma pessoa que não consegue andar. Aquelas pessoas de cadeira de roda, sabe? Vendo então os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus disse-lhes: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas, pelo peito, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Meu, cara, como que tem gente que não se apaixona por isso? Como é que tem gente que não é apaixonado por essa palavra, cara? Mano, por tudo se tem louvor. Qual o nome de Deus? Ó, olha só, qual é o nome de Deus? Em hebraico, o nome de Deus é... Sim. Som da respiração, tá? Tu pegar ali, é YWHV, que traduzindo ficaria Deus, que é... O que é Deus? Deus, muita gente fala, ah, eu adoro a Deus. Deus é o nome dele. Não, Deus não é o nome dele. Deus é o que ele é. O nome dele é Yauru ou Yau. E se tu pegar todos os sons de animais, e prestar muita atenção, tu consegue muito bem escutar, às vezes no som deles, um Yau, Yau, Yau. No próprio som do gato, né? Miau, já sai. No cachorro, às vezes ele tá lá latindo rápido, tu botar ali em câmera lenta e for perceber, tu vai escutar um... Tu vai escutar um Yau, 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 Yau. Entendeu? Então, cara, em tudo se tem louvor. Em tudo se tem louvor. Todos os lugares tu consegue tirar louvor para Deus, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Todo ser vivo, todo animal, os peixes, animais marinhos, animais terrestres, animais que pertencem aos céus, animais que se rastejam, tudo dá louvor a Deus. As nuvens louvam a Deus, as estrelas louvam a Deus, tudo louva a Deus. Só o ser humano que não louva, por quê? Porque ele é egoísta. O ser humano quer ir pro inferno. O ser humano quer ir pro inferno. Ai, nossa, mas eu não quero ir. Tu demonstra, cara. Ué, se tu não quer ir pro inferno, então demonstra. Ai, eu não quero ir pro inferno. Então para de cometer pecado, filho. Então para de falar palavrão. Perfeito a gente nunca vai ser. Mas tu pede perdão e para de fazer? Não, né, filho? Vamos se ligar um pouco, né? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela, senão somente folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Ó, olha aqui, ó.
Mateus 21, 22, tá até escrito ali na parede da minha mãe. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Porque aqui tá falando o quê, né? Se tu tiver fé, tu não vai conseguir só secar uma árvore instantaneamente só não falar. Se tu tiver fé, tu consegue mover montanhas, secar o oceano, abrir o mar, transformar o mar em sangue, fazer fazer o fazer um peixe virar um pássaro. Tudo só pela fé. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes, os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? Quem te deu tal autoridade? Peraí, que? E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciões do povo. Ah, tá, entendi. Aqui é o sacerdote chegando em Jesus e perguntando: Ô, quem é que te deu autoridade para conseguir fazer isso na figueira? Quem é que te deu autoridade para ter fé, para secar a figueira? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Hein? O que Jesus respondeu aqui, né? Tipo, se perguntar oh, com que autoridade tu tinha, que autoridade que tu tinha para ter fé para secar uma figueira? Daí o que ele respondeu? O batismo que eu tinha, foi dos céus, foi Deus ele que pegou o batismo de João, né? Foi Deus que pegou e jogou a bênção ou foi o homem que falou da boca pra fora, hein? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não o crestes? E, se dissermos dos homens, tememos, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Cara, Jesus. Mano, Jesus é muito. Meu Deus. Cara, tá, mas eu ainda não expliquei. Aqui, ó. Essa aqui é a entrada de Jesus em Jerusalém, tá bom? Olha só. A entrada de Jesus. O que é o Domingo de Ramos? Domingo de Ramos é o domingo que Jesus estava entrando na cidade e as pessoas estavam pegando os ramos assim e abanando Jesus, bem-vindo ele, bem-vindo. Se tu for católico é bem-vindo, se tu for cristão é abençoando. Tem uma diferença, mas eu não vou explicar agora. Eles estavam lá assim, né, abanando Jesus com os ramos, dando toda a glória e toda a autoridade ao Cristo. Então, né, enquanto eles estavam assim, né, dando toda a glória, toda a autoridade com os ramos para Cristo, nem uma semana, 5 dias depois, cadê? Cadê? 5 dias após. Aqui, ó. 5 dias após, Mateus 26:47. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze discípulos, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, cara, olha aí.
Olha isso. Aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem assim: convém que aconteça. Então disse Jesus: saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. O que isso aqui quer dizer? Se prepara para a explicação. Olha só. Jesus, ele tá falando aqui o quê? Mais uns 4 ou 3 dias após todos eles estarem ali fazendo tudo ali com Jesus, no domingo de Ramos, uns 5 dias depois, né, veio a Sexta-feira Santa. Que o que é a Sexta-feira Santa? A crucificação de Cristo. Exatamente, menos de uma semana faz. O que acontece aqui? Jesus, ele estava lá no meio da floresta com apenas alguns discípulos. Se eu não me engano, era Pedro, Tiago e João, que ele estava no meio da floresta. Então Judas chegou, falou ali para os guardas: olha só aqui, ó. Os guardas perguntaram para ele: ah, como é que a gente vai saber quem é o Messias? Quem é? Para eles, Messias, mas era o Messias. Quem é aí, ó, o falso profeta? Tá amarrado. Quem é Jesus? Vamos falar assim, quem é Jesus? Daí Judas, ele pegou e falou: vou dar um beijo na bochecha dele, vou dar um beijo na bochecha dele. O que eu beijar é Jesus. Foi lá e deu um beijo na bochecha de Jesus. Jesus olhou para ele e falou: amigo, o que veio fazer? Ai, mano, quando eu falei amigo, velho, eu fiquei tipo, meu Deus. Cara, imagina Jesus te considerar amigo. O que é amigo? Amigo não é uma pessoa que tu fala. Amigo é uma pessoa que tu confia. Amigo é uma pessoa que tu fala, confia e tá disposto a tudo pra você. Cara, mano, Jesus chamou Judas de amigo. Amigo. Por mais de saber da traição. Por mais de saber que ele trairia Jesus. Ele chamou ele de amigo, meu. Cara. Então, se eu não me engano, daí foram lá, pegaram a mão de Jesus assim pra levar ele. E se eu não me engano, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um soldado, que o soldado era, não lembro. E esse soldado, então, assim que foi cortada a orelha dele, Jesus, ele pegou, se soltou ali, foi até o soldado e falou: solta a tua espada. Tô falando a linguagem de hoje, tá? Porque não é o que tá escrito aqui. Solta a tua espada. Porque aquele aquele que luta com a espada morrerá. Ou seja, se tu briga, brigando tu vai morrer. Se tu usa espada pra lutar, por espada tu vai morrer. Se tu usa arco pra lutar, por arco tu vai morrer. Agora, se tu usa fé pra lutar, em nome de Deus, tu vai morrer pela fé? Não. Tu vai ser arrebatado pra morar com Jesus. Cara, vai pra Jesus, meu. Vai pra Jesus, cara. Porque se eu quisesse, aqui tá dizendo, né? Porque se eu quisesse, eu podia pedir pro meu pai, né? Yauru, mandar 12 legiões. Sabe o que é uma legião? Sabe o que é uma legião? Mais de 30 milhões de demônios, não.
Uma legião de anjos é mais de 30 milhões de anjos. Imagina, 12 então, cara, seria mais de 100, mais de 200 milhões de anjos lá defendendo Jesus, cara. Só que ele fez isso? Não, ele se entregou. Porque o propósito dele já era esse: ser crucificado na cruz. Cadê a crucificação? Jesus crucificado aqui, ó. Mateus 27, 32 agora. E quando saíram, encontraram um homem, Cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram. Não, pera. Ali, ó. Aqui, ó. E respondendo todo o povo, Mateus 27, 25. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ó, versículo 23, Mateus 27, aqui, ó. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Ou seja, em 5 dias antes deles falarem seja crucificado, ele estava na porta de Jerusalém abençoando Jesus, comemorando a chegada de Jesus. Cara, a hipocrisia é muito grande. Então, né, soltaram Barrabás, que Barrabás era um assassino, mas prefiro deixar um assassino solto enquanto o profeta, o Messias, morrendo. Agora sim, bora para o 32. E quando saíam, encontraram um homem Cireneu chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber, e, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Rei dos judeus. Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Esse aqui é um ladrão, um dos ladrões que estavam um do lado da direita e outro um do lado da esquerda e outro do lado da direita. Jesus no meio. Daí algum dos dois pegou e falou: se és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e desce da tua cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Olha, aqui eu vou ter que dar uma explicadinha.
os escribas fariseus e... como é que era o nome? Os escribas fariseus e anciões estavam falando o quê? Falando a mesma coisa que o ladrão lá, blasfemando Jesus. Tu salvou todo mundo, salvou. Tu curou um cego, tu curou um cadeirante. Tu pegou um cadeirante que não tinha como voltar a andar e fez ele voltar a andar. Tu curou o surdo. Tu fez cego ouvir, mudo falar, coxo andar. Coxo andar. Tu literalmente fez um cego ver cuspindo nos olhos dele. E não pode te salvar. Era isso que eles falavam. Jesus ficou quieto. Por quê? Porque ele lembrava da profecia. Que a profecia era o quê? Jesus ser crucificado na cruz. Jesus ser crucificado. E ali, todo o pecado da terra ser levado sobre Jesus para ser morto e queimado ao inferno. Então, cadê? Então, desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Mateus 27:45. O que significa? No exato momento do meio-dia, que era a hora sexta, houve um eclipse solar total. Solar total não. Solar total. Caso você não sabe o que é um eclipse solar total, é aquele eclipse que a lua fica inteiramente na frente do sol e o dia se torna noite. E por mais disso parecer mentira, a NASA, num estudo do ano 0 até o 2025, viu que no ano 33, durante uma sexta-feira santa, como eu não sabia disso, porque a Bíblia fala que Jesus foi crucificado durante uma festa de Páscoa. Mas a Páscoa é só no domingo. Sexta-feira santa, meu filho. Comemorava antes. Então, durante uma sexta-feira santa, ele pegou e foi crucificado. E o dia se tornou noite, ao meio-dia até as 3 da tarde, da hora sexta até a hora nona. E a NASA confirmou isso num estudo, que em Jerusalém, nesse exato dia, nesse exato horário, estava tendo um eclipse solar total. Cara, tudo aponta que Deus existe. E tem gente que não acredita. Que bando de burro. Que bando de burro esse mundo tem. Esse mundo tem muito burro, burro, burro. Se você é ateu, você é burro. Se você é ateu, você é burro, cara. Tu é burro demais. Tu é muito burro. Burro e burro e burro e burro. Tu é burro. Burro. Tá, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, cara, olha que forte, disseram:
verdadeiramente este era o Filho de Deus. Cara, eu não sei porquê. Não sei porque tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nisso. Meu Deus. Cara, ressurreição de Cristo, Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já desapontava o primeiro dia da semana, agora vamos chegar no domingo de Páscoa. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O sepulcro. Não sei como é que fala essa palavra. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Esse é o significado da Páscoa. O que era a Páscoa antes disso? A Páscoa antes da crucificação de Jesus. Hoje em dia a Páscoa é o quê? A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Sexta-feira Santa é o quê? A crucificação de Cristo. Domingo de Ramos é o quê? A chegada de Cristo a Jerusalém. Mas antes disso, o que era Sexta-feira Santa? Inexistente. Domingo de Ramos? Inexistente. Páscoa? Libertação do povo de Israel do Egito. Então, Jesus, ele veio a essa terra e trouxe um novo significado para a Páscoa. E o novo significado qual que é? Ressurreição de Cristo. Trazendo junto com si a Sexta-feira Santa, que é o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa de trazer o Messias para essa terra, para morrer por todos nós, para fazer com que todos nós virássemos, pudéssemos ter a chance de ser filhos de Deus. Então, você aí que tá vendo esse vídeo, que é ateu, saber uma coisa: você é burro. Burro. Mas burro. Burro. E eu tô te chamando de burro não é porque tu é burro, é porque tu é burro. Sério, tu é muito burro, cara. Tu é muito burro. Então, Páscoa tem dois significados. Primeira e a aceita na sociedade hoje, ressurreição de Cristo. E a segunda, que não é aceita na sociedade hoje, mas antes do ano 33, no dia, como é que era? Hoje é dia 17, 17. Que dia é hoje? Hoje é dia 7? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é 17. Então, dia 18, 19. Dia 19. Antes do dia 19 de abril do ano 33. Era o quê? A libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, lá na época de Moisés. Então a gente tem duas coisas. E uma terceira criada pelo ser humano. A primeira, a ressurreição de Cristo, que é a verdadeira hoje. Segunda, libertação do povo de Israel, que era a verdadeira, que continua sendo a verdadeira, só que não é usada hoje em dia. E a terceira é Coelhinho da Páscoa, que daí isso aí é só pra quem é burro, que nem um ateu. Feliz Páscoa!